Doutor, eu ouço muitas pessoas me falando sobre ansiedade, sobre burnout, e eu repito todos os dias. Não adianta só tomar remédio, você tem que mudar o seu estilo de vida. No caso da ansiedade, é só o remédio que funciona. Em alguns casos, o remédio funciona. O que eu posso fazer, independentemente de remédio, para reduzir a minha ansiedade diante de situações que eu já estou sentindo que o trem está vindo, sabe? Mas é minha responsabilidade parar um pouquinho. Existe muita coisa que pode e que deve ser feita em qualquer nível de ansiedade, seja no nível preventivo, no nível reativo de ansiedade leve, moderada e até nas formas graves. O remédio, ele é muito importante para habilitar o paciente, para melhorar o paciente nas formas moderadas e graves. Forma moderada e grave, o remédio ele vai compor uma... Eu brinco que é uma guerra que na forma moderada e grave a gente tem que levar o remédio para a trincheira. Então, é parte do enfrentamento da trincheira na ansiedade grave, incapacitante, naquela que já tentou outras modalidades. Agora, junto com o remédio, existe, primeiro, você se dedicar à atividade física regular, você cuidar do seu sono de forma honesta, de forma correta, você trabalhar a sua alimentação, cuidar do seu peso, cuidar dos seus estimulantes, revisar os seus papéis sociais, realizar as suas pausas para que haja uma resistência aos estressores, abandonar ou deixar algumas coisas que você acabou comprando ao longo da vida e que não te fazem mais sentido, dar uma guinada, às vezes, proposital e recuperar coisas que você abandonou por um motivo ou outro. Então, tudo que você faz para recuperação, para que o sistema de estresse diminua e para que o sistema de recuperação melhore, e às vezes, Isa, não é só repousar. Às vezes você não precisa combater o estresse com repouso. Você pode combater o estresse de má qualidade com estresse de boa qualidade. Boa. E aí que é o jogo da coisa. Para o cara que é muito ansioso, às vezes o cara não consegue parar, meditar, dormir. O sistema está todo desregulado. Mas ele pode, eventualmente, criar outras formas de estresse que o recuperem. E isso pode ser sustentável. Então, tem muita coisa para fazer. Tem coisas... Esporte seria um exemplo de estresse, substituir o estresse ruim pelo estresse positivo? Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou correr, eu não estou estressando, não estou liberando adrenalina, meu coração não está palpitando, tá, mas isso indica para o seu cérebro que está tudo bem. Logo depois você vai ter um equilíbrio do sistema, você vai ter mais serotonina, mais dopamina, mais endorfina. Quer dizer, perceba que você não combate o estresse com repouso só. É a qualidade, a sustentabilidade, gerenciamento do tempo. O problema é que a gente adoece tão aos poucos que às vezes a gente não percebe e o caminho de volta não vai ser feito com uma cápsula. Então, se você acreditar que vai tratar depressão e ansiedade tomando um comprimidinho, você não entendeu nada. É complexo, é multifatorial e o caminho de volta também é multifatorial. E ele é contra a gravidade. Você vai ter que subir a montanha, porque você já adoeceu a valsa do dia a dia. Perfeito. Então você vai ter que fazer um esforço. Para isso você vai ter perdas. Você vai ter que abdicar. Você vai ter que soltar. Soltar para quê? Para se recuperar e para voltar com mais qualidade. Por isso é que doença nenhuma só tira. A ansiedade, ela tira, mas é uma oportunidade. Às vezes é uma doença clínica que não aconteceu, é uma mudança de estilo, você pode sair melhor do que entrou. Com certeza. E muito mais consciente da sua humanidade. A ansiedade, ela mostra um pouco isso. Ela é uma aula de humildade. Olha, o papel da psicóloga também é muito importante. Então, psicoterapia, estilo de vida, isso é alicerçal. É o alicerce do tratamento da ansiedade. O medicamento, ele é útil em casos mais graves, mas como uma ferramenta adicional, por tempo limitado e sempre ao lado de um bom médico. Adicional. Eu amei quando você disse, se você vai tomar uma cápsula e acha que isso vai mudar tudo, você não entendeu nada. Eu falei assim com essa desse jeito, assim, eu que tô trazendo aqui humor, porque nós precisamos falar mais desse assunto para não medicalizarmos as fases da nossa vida. Porque se a ansiedade vem antes de uma mudança, né, de qualquer situação que vai me exigir mais, se eu medicalizar isso, eu estou retendo, então, a minha evolução. Exatamente. Então, primeira coisa, o alvo não é zerar a ansiedade, é trazê-la de volta ao âmbito saudável. Positivo. E todo mundo com ansiedade leve, moderada ou grave, ou até sem ansiedade, mas com fatores de risco, terá que lidar com hábitos de vida.
Agora, o remédio ele é útil, ele tem seu lugar ao sol, ele é altamente efetivo, depende de um bom médico ao lado, então a gente não precisa ter psicofobia nem medo do remédio. O remédio, como para qualquer patologia, a partir de um determinado ponto, ele pode auxiliar. Eu brinco que é como se fosse uma luta. Você está num ringue e alguns pacientes vão estar numa briga desleal, com o braço amarrado, com a venda nos olhos. O remédio ele pode soltar os braços e pode tirar a venda, mas você vai ter que voltar pro ringue. Você vai ter que levantar a guarda, vai ter que tomar decisões, vai ter que revisar um monte de coisa, porque se você mantiver o que te adoeceu, a doença ela não vai embora. Ela vai cronificar ou vai voltar e voltar e voltar. Então, para todo mundo, a mudança do estilo de vida. Se a sua tendência genética é maior, você tem que cuidar mais. Se você tem mais histórico familiar, se você já tem uma profissão mais estressante, perceba que você vai ter que se comprometer ainda mais com a profilaxia da ansiedade.